Salve, salve galera, aqui é Rinaldo Silva com mais um vídeo para vocês. E hoje vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre folha de rosto nas normas ABNT. O que seria essa folha de rosto? Essa folha de rosto é a segunda folha do seu TCC, né? Do seu trabalho aí escolar, onde contém as segundas informações aí, a segunda folha de informação, né? Dos critérios exigidos aí pela normas ABNT. Geralmente você deve seguir aí o que a universidade ou a escola te passa, te exige aí de formatação. Geralmente eles te dão quais são as formatações que eles querem, né? Não fugindo muito do que eu vou falar aqui, porque geralmente segue mais o padrão, né? Mas tem algumas coisas que eles podem mudar. Então você tem que se atentar a tudo isso na hora de você fazer o seu trabalho. E sem enrolar muito, vamos direto aqui. Eu vou trabalhar hoje com a imagem, né? Onde está um pouquinho detalhado aqui, né? Falando dessa folha de rosto. Olha só, galera. A primeira coisa, ó. Primeiro, se você for fazer pelo seu celular, você vai abrir o Word no celular. E aí você vai abrir a página, a folha em branco e vai começar a fazer. Primeiro você sabe que tem que fazer a capa do trabalho. Depois você faz a folha de rosto, certo? Então a folha de rosto é a segunda folha do seu trabalho. O que você deve observar depois de você ter recebido os critérios aí de formatação são padrão, tá? O que eu vou falar aqui agora é padrão do ABNT. Pode ser que, né? Pode ser que a escola peça para mudar isso aí, mas geralmente eles não vão mudar. A formatação da margem do texto, certo? A margem superior, ela tem um recuo, né, de 3 centímetros da ponta da folha ao meio da folha. Você vai recuar a margem, né, de 3 centímetros. A margem esquerda é 3 centímetros, enquanto a margem direita é apenas 2 centímetros de recuo e a margem inferior também é 2 centímetros. Então tem um vídeo meu aí ensinando a usar o Word no celular. Se você for fazer pelo celular, você vai seguir o link que eu vou deixar aqui embaixo, certo? Na descrição do vídeo. E você vai ver aí algumas dicas aí de fazer essas formatações, certo? Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai primeiro colocar o nome do aluno, né, na parte centralizada, né, superior da folha, ou os alunos, né? Se você for fazer um trabalho em grupo, você deve atentar para colocar o nome de todo mundo. Se você for fazer um trabalho com 3 alunos, tem que colocar os 3, um abaixo do outro e em ordem alfabética, certo? E aí, negrito ou não negrito, depende do pedido da escola, certo? Eles vão te dar o que você vai fazer. Geralmente isso não vai ficar negrito, certo? Vai ficar um pouquinho maior, vai ficar maiúsculo, mas não negrito, né? O que precisa ficar negrito é o subtítulo, né? Para destacar, ou seja, o título, né? Subtítulo nem todos os trabalhos têm, é o título que precisa ficar negrito para destacar na folha. Mas se a escola pedir para ficar negrito, você deve fazer negrito. Então é isso, os nomes, né, dos autores ou dos alunos deve ser iniciais maiúsculos, né, em ordem alfabética e um abaixo do outro. E aí você precisa dar aí um espaçamento, ou seja, dar enter, né, que é para descer a linha, entre 8 e 12 espaços, certo? No enter para descer para o meio. Isso depende da quantidade de alunos que você tiver, né, em cima, né? Geralmente o título vai ter que ficar no meio da folha, centralizado, em negrito e na fonte Arial, no tamanho 12 ou 14. Isso depende também, a fonte e o tamanho depende também do que a escola te pedir, certo? Do que ela te orientar a fazer, do que ela exigir, porque a gente sabe como é difícil fazer um TCC e se a gente fazer tudo isso e a escola não aceitar, né? Então tem que se atentar a isso. Então você dá esse espaço entre 8 e 12, né? Entre, né, para descer para o meio da folha, ou seja, você vai colocar o título no meio da folha, mais ou menos no meio da folha. E aí, se tiver um subtítulo, você vai colocar logo em seguida, né? Mas nem todos os trabalhos têm subtítulo. Se houver, você deve colocar com a fonte um pouquinho menor do que o título. Se você colocou o título do trabalho em tamanho 14, você deve colocar o subtítulo em tamanho 12, para ficar um pouquinho menor logo abaixo, certo? E logo em seguida, você vai fazer o objetivo do trabalho.
certo? Esse objetivo, ele tem que estar no tamanho, mais ou menos o tamanho 10, né? Porque tem que estar um pouquinho menor do que o título, que senão você, depende do tamanho que você for escrever, você vai perder muito espaço aí na folha. O que seria esse objetivo? O objetivo é que você vai fazer para que você está fazendo esse trabalho, certo? É onde você vai descrever a finalidade do seu trabalho. E você deve atentar que tem que ficar, todas as informações que estão nessa folha aqui, tem que ficar numa única folha, tá? Não pode passar para duas folhas, não. E o que seria esse projeto? Esse projeto, ou seja, a finalidade do curso. Digamos que você vai fazer uma pesquisa sobre uma determinada doença. Você faz um curso, você faz na faculdade de medicina e no seu TCC você vai falar determinado tipo de doença, um exemplo. Aí você tem que fazer o seguinte: projeto de pesquisa voltado a determinado tipo de doença, que você vai falar do que você está fazendo, né? Com a intenção, né, de apresentar a faculdade e tal, para finalização de curso, alguma coisa do tipo. Você vai fazer um resuminho mais ou menos assim, né? Essa é a finalidade do seu curso aí, finalidade do seu TCC que você está fazendo, né? Do seu projeto. É um pequeno resumo, onde em 5 linhas você vai resumir tudo o que você está fazendo, certo? E logo em seguida você vai fazer o nome do orientador, certo? Você tem aí quem solicitou o curso para você, né? Foi um professor, foi um coordenador, ou seja, quem solicitou o trabalho para você, né? Você deve citar logo abaixo aí o orientador, no caso, né? Ou os orientadores, depende da quantidade de orientador que você tem aí que solicitou esse curso, né? E aí você deve centralizar tudo isso que eu te falei agora na direita, como você está vendo aí na folha. Você vai centralizar na parte direita, entre 7 8 espaços aí, né, da margem esquerda, para deixar um pouco centralizada para a direita, certo? Também não é da norma ficar em negrito, depende da solicitação aí da escola. Então você colocando o nome do orientador, dos orientadores, só vai faltar você colocar aqui o local, né, que você está fazendo esse trabalho, aonde você entrega esse trabalho, melhor dizendo, e o ano que você está fazendo. Digamos que você está fazendo esse trabalho em São Paulo, você vai fazer São Paulo 2 de 2020. Então é isso que você vai fazer no finalzinho da folha, bem no finalzinho da folha, para ficar aí, né? Essa foi aí uma dica aí, né, de como fazer folha de rosto nas normas da BNT. Se você ficou com algumas dúvidas, você pode estar deixando o seu comentário. Se você gostar aí, deixa aí o seu like. Isso ajuda muito a gente, né, aqui no canal, para a gente ter força para continuar.